Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Meio-dia e 7, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira, 1º de junho de 2022. Redação Wesley Pereira. Vamos aos destaques dessa quarta-feira. Estado lança Operação Cerrado Vivo 2022 para combater incêndios na zona rural de Goiás. Meta da Secretaria de Saúde do Estado é vacinar mais de 400 mil crianças contra o sarampo. Governo de Goiás envia bombeiros militares para ajudarem na busca por desaparecidos em Pernambuco. Após 26 pênaltis, Goiás elimina o Bragantino e avança na Copa do Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. O Brasil investiga um terceiro caso suspeito de varíola dos macacos, dessa vez no Rio Grande do Sul. Os 2 primeiros casos suspeitos foram informados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, um no Ceará e outro em Santa Catarina. A Secretaria de Saúde do Ceará afirmou que a principal hipótese, no entanto, é de varicela. O paciente mora em Fortaleza, não esteve em nenhum lugar com casos confirmados de varíola dos macacos e nem teve contato com pessoas contaminadas. Já em Santa Catarina, as autoridades de saúde afirmam que o caso em investigação é de uma mulher de 27 anos que mora em Dionísio Cerqueira, cidade que faz divisa com o Paraná e está na fronteira com a Argentina, país que confirmou os primeiros casos de varíola dos macacos na América Latina. A paciente foi internada com erupções cutâneas em diferentes partes do corpo, febre, disfagia, dificuldades para engolir, dores musculares, fraqueza e aumento dos gânglios linfáticos. Os sintomas, segundo a secretaria, começaram há uma semana e a mulher agora espera o resultado de exames para outras doenças. O Centro de Vigilância do município monitora a paciente. E o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás divulgou processo seletivo para a contratação temporária de 80 profissionais para juiz leigo em Goiânia. Conforme o edital, 4 das vagas são reservadas a candidatos com deficiência e 16 para negros. As inscrições vão até às 16 horas do dia 23 de junho pela internet. Além das vagas, há mais 80 para cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$200 e pode ser paga até o dia 24 de junho. Os salários podem chegar a R$ 4.200. O juiz leigo faz conciliação, mediação, procedimento arbitral e lavra acordos e vai atuar no sistema de juizados especiais do estado de Goiás. Os candidatos vão passar por 2 etapas. A primeira será uma prova objetiva seletiva de caráter eliminatório e classificatório e já a segunda etapa será de avaliação de títulos de caráter classificatório. O processo seletivo será executado pela Fundação Getúlio Vargas. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 10 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF registrou 5 acidentes sem vítimas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 416 autuações de infrações de trânsito. Mas olha só, 43 motoristas foram autuados e flagrados porque estavam utilizando o celular na direção. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Voltando falando de esporte, o goleiro Everton foi escolhido como substituto de Ederson, que se machucou na terça-feira e será o titular da seleção brasileira no amistoso contra a Coreia do Sul. O duelo será realizado amanhã às 8 horas de Brasília no estádio da Copa do Mundo. Em treino realizado hoje no local da partida, o técnico Tite não só definiu o novo goleiro, como também promoveu uma mudança no meio de campo. Em atividade tática, Casimiro entrou no lugar de Bruno Guimarães, que foi titular nos outros trabalhos na Coreia. O treinador explicou que, a princípio, nenhum dos 6 jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões no sábado iria para o jogo, mas que ele mudou de ideia após conversar com o volante do Real Madrid. Já Neymar machucou o pé direito durante o treinamento e passou a ser dúvida para a partida. Após a saída do camisa 10 de campo, Vini Júnior entrou na equipe por um curto período.
Depois, Felipe Coutinho integrou a equipe titular e participou do ensaio de bolas paradas. No agronegócio, a quarta-feira começou com os preços futuros do milho se mantendo no campo negativo da Bolsa Brasileira, exemplo dos últimos pregões. As principais cotações flutuavam na faixa entre 87 e 96,50 por volta de 9,14. O vencimento julho 22 era cotado a R$ 87,98, uma perda de 0,51. Setembro 22 valia 91,37. Novembro 22 era negociado por 93,44 e o janeiro 23 tinha um valor de R$ 95,55. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira segue a lógica de um mercado internacional em queda. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Tô achando muito estranha essa notícia de que pode faltar diesel. E mais, a notícia tem um condicionante. Se houver preço de mercado, aí não vai faltar diesel. Quer dizer, olha, vocês vão ter que pagar mais pelo diesel, ou senão vai faltar. Quer dizer, na realidade não está faltando, nem vai faltar. Não há escassez do diesel. O diesel está disponível. Agora, só estará disponível se aumentar de preço. Parece que é um movimento contra o que o presidente vem dizendo, né, vem reclamando que está muito caro o diesel, que a Petrobras está ganhando muito lucro, só perde para a empresa da Arábia Saudita, ganhou longe da Shell, da Chevron, da Exxon, da British Petroleum, né? Então, não é caso de escassez, é caso de preço. Onde é que está essa história? Está num estudo feito dentro da Petrobras, intitulado Combustíveis, Desafios e Soluções. Eu fico me perguntando quem fez isso. Eu até gostaria de saber mais qual é a cor política e ideológica de quem fez isso. A Petrobras é uma empresa de economia mista, tem ações na Bolsa, tem que agir como empresa privada, mas a maior parte, aliás, a maior parte não, o acionista majoritário é o governo federal, é o Tesouro Nacional, é a União, ou seja, o acionista majoritário é o povo brasileiro. E soa como essa história de vai faltar diesel se não for praticado o preço de mercado, soa como uma ameaça contra o povo. Parece que é inimigo do povo. Por quê? Se aumentar o preço do combustível, aumenta a inflação, aumenta o preço de tudo. Dificulta, ameaça o escoamento da safra, porque diz aí que é principalmente no segundo semestre. Exatamente no segundo semestre, quando vai haver eleição. Então parece que o motivo é outro. Parece que o motivo é provocar inflação, para provocar insatisfação contra o governo, né? Atingir o caminhoneiro, 90% do caminhoneiro é eleitor de Bolsonaro, atingir o escoamento da safra, 90% no mínimo do agro é de eleitores de Bolsonaro. Será que tem uma motivação político-eleitoral nessa história aí? Parece sim, né? Parece uma ingênua tentativa de impor, sob ameaça, um preço alto no combustível para causar insatisfação, causar inflação, que vai ter insatisfação em geral para o povo, e em especial para os caminhoneiros e para o agro. Parece que está muito bem dirigido isso aí. É uma hipótese que eu deixo com vocês. Bom, agora, mudando de assunto um pouquinho, mas ainda na política e na eleição, tem uma última edição da nova biografia de Geraldo Alckmin. E está formulada por Lula, que disse na rádio Band, aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estou, né, dizendo que Alckmin foi contra o impeachment da Dilma. Todo mundo sabe que não foi, né? Que foi a favor, inclusive teve manifestações a respeito, né? Aí eu fico pensando, puxa, será que vai sair uma nova, mais adiante, outra versão, dizendo que em 2006
quando o Alckmin disputou a presidência com Lula, que ele estava torcendo para o Lula, né? Os absurdos são tantos, né? Tantos que a gente até admite, né, que possa haver mais essa. E, por fim, desemprego. A taxa de desemprego de 10,5% no trimestre, que é de fevereiro, março e abril, é a mais baixa desde 2015. Né? E tem mais. Só para a gente entrar nesse contexto, no ano passado, ano da pandemia, surgiram 682.700 microempresas e 122 mil empresas de pequeno porte. Sabe o que é isso, né? É gente que não quer mais saber de carteira assinada, que está lá como desempregado, mas está dono do próprio nariz, embora correndo os riscos do mercado. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 23, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa quarta. Trabalhadores nascidos em outubro já podem sacar até R$1.000 das contas do FGTS a partir de hoje. A Caixa Econômica Federal vai depositar o dinheiro na conta poupança digital usada para pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também libera o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Em todo o calendário de pagamentos, serão liberados cerca de R$30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. E o Corpo de Bombeiros lançou ontem a segunda fase da Operação Cerrado Vivo. Nessa etapa, o objetivo é dar início às atividades de combate aos incêndios florestais em todo o território goiano. Isso porque Goiás vai passar pelo período de estiagem de maio até meados de outubro. Conforme especialistas do INMET, é nesse período do ano que as chances de chuva são menores. Entre as consequências disso estão a baixa umidade relativa do ar, aumento de temperatura do ambiente e queimadas espontâneas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ano passado as equipes atenderam 9.330 ocorrências de incêndio em Goiás. A maior parte delas foi acionada na região metropolitana de Goiânia para relatar a respeito de queimadas em lotes baldios. Outro ponto alarmante é que, desses casos, a maioria dos incêndios foi causado pela ação humana. Você está ouvindo Jornal do Meio-Dia. Notícia com credibilidade. E o Estado lança a Operação Cerrado Vivo 2022. Os detalhes você confere com Juliana Carnevale. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás lançou a 17ª Operação Cerrado Vivo. A operação de 2022 tem apoio da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ministério Público, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e Polícia Militar, além de órgão ambiental nos municípios. Os objetivos da operação são a prevenção, a preparação e o combate aos incêndios florestais em Goiás, com equipes especializadas e o reforço de drones, que monitoram áreas sujeitas aos incêndios nesta época do ano, devido à baixa umidade relativa do ar e ao aumento da temperatura ambiente. A Operação Cerrado Vivo é composta por 2 fases. A primeira é a prevenção e a preparação,
que começa todo mês de janeiro e termina em junho. Já a segunda, que vai de julho a dezembro, é a fase de resposta, quando há emprego de reforço operacional para o combate dos focos de incêndio em todo o estado de Goiás. Para atuação na operação, foram entregues viaturas de autossuporte avançado. Também foram distribuídos kits de salvamento ao programa Bombeiro Mirim, projeto de responsabilidade social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que tem o objetivo de valorizar os ideais de cidadania e civismo na formação de crianças, criando visão prevencionista às diversas áreas, dentre elas aos incêndios florestais. De Goiânia, Juliana Carnevale. E voltando, falando do esporte, Palmeiras e Atlético Mineiro chegam à quarta-feira em meio a uma rara semana de treinamentos no apertado calendário do futebol brasileiro. Alívio de jogos que vem em boa hora. Tempo extra de preparação para a primeira final antecipada do Campeonato Brasileiro. Donos das principais taças da última temporada, Galo e Verdão fazem o primeiro encontro de 2022 nesse domingo, ambos de olho na liderança da competição. Atlético e Palmeiras mediram força 5 vezes no ano passado. Foram 3 duelos pelo Campeonato Brasileiro, um pela edição de 2020, esticada para o ano seguinte devido à pausa no calendário pela Covid-19, e 2 pela Libertadores. O Galo não perdeu, 2 vitórias e 3 empates, mas teve justamente no rival paulista a única decepção de um ano praticamente perfeito. No agronegócio, o mercado da soja opera com leves altas na manhã dessa quarta-feira na Bolsa de Chicago, depois de despencar em mais de 40 pontos no pregão anterior. Perto de 7,50, as cotações subiam entre 3,75 e 6,75 pontos nos principais vencimentos, como o julho valendo $16,88 e o agosto $16,24 por bushel. Os fundamentos e o cenário macro continuam os mesmos, porém, os traders parecem estar tomando um fôlego antes da chegada das novas notícias. O foco ainda se mantém sobre o possível corredor de exportação de grãos da Ucrânia e em como essas condições vão caminhar nos próximos dias. Jornal do Meio-Dia. Meta da Secretaria de Saúde do Estado é vacinar mais de 400 mil crianças contra o sarampo, mas a baixa procura já preocupa e existem casos de suspeita da doença. A matéria você confere com Emanuele Winder. Valciane ficou sabendo da campanha de vacinação contra o sarampo e já trouxe o Arthur. Ele tem 4 anos e completou as doses que faltavam. Como ele vai para a escola, então tem contato com várias crianças, então é bom manter em dia todas as vacinas dele. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 425 mil crianças de 6 meses a 5 anos de idade, mas até agora só foram vacinados 24% desse total. O Walter Júnior é profissional da saúde e faz parte do grupo de pessoas que deve tomar a vacina. A vacinação está disponível, gratuita, evita a doença, né? Então, acho que é muito importante. A Secretaria de Saúde do Estado está monitorando 2 casos suspeitos de sarampo, segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim. Os 2 casos também estão em processo de investigação, um caso é de Valparaíso e outro caso é de Trindade. A gente está esperando o resultado de um dos exames do caso de Valparaíso para saber se ele realmente é um caso suspeito ou não. Diante da suspeita de um caso de sarampo, várias medidas já são desencadeadas, dentre elas a vacinação. Lembrando que a gente está no momento de campanha de vacinação contra o sarampo e esse é um dos motivos pelo qual a gente tem chamado os pais para a responsabilidade. Se não vacinarmos as nossas crianças, casos de sarampo serão frequentes. Nós temos vários estados com surto ativo e nós não queremos isso para o estado de Goiás. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. Jornal do Meio-Dia. 12h32, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia. De acordo com informações da Receita Federal, até às 23h59 de ontem, foram recebidas 36 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano calendário 2021, superando a expectativa de que 34 milhões de declarações seriam enviadas. O prazo para enviar a declaração do imposto terminou ontem e quem não enviou o documento está a partir de hoje sujeito à aplicação de multa. O valor é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor. O valor mínimo da multa é de R$ 165. E uma aposta de Blumenau acertou sozinha as 6 dezenas do concurso 2.486 da Mega Sena, que foi realizado na noite desta terça-feira em São Paulo.
A aposta faz parte de um bolão com 42 pessoas que levou um prêmio de R$ 117.557.270. Dividindo o valor total do prêmio, cada aposta vai receber cerca de R$ 2.798.000. Confira as dezenas sorteadas: 8, 9, 17, 19, 33 e 56. 231 apostas com 5 acertos ganharam R$ 27.000. Outras 15.500 apostas com 4 acertos levaram cerca de R$ 590. Nessa semana, excepcionalmente, serão 3 sorteios: na terça, na quinta-feira e no sábado. Para o sorteio da quinta-feira, o prêmio previsto para quem acertar a Mega Sena é de R$ 3 milhões. E a nova Carteira Nacional de Habilitação passa a ser emitida em Goiás a partir de amanhã, segundo o Detran. O órgão destaca que não há necessidade de troca imediata para quem já tem o documento na versão anterior. Os motoristas devem receber a CNH no formato atualizado à medida que precisarem renová-la, pedirem uma segunda via ou mudar algum dado. O Detran informou que suspendeu a impressão de CNHs no estado entre os dias 30 de maio e 1º de junho, para realizar ajustes no sistema de gráficas e imprimir os documentos já no modelo novo. A versão atualizada foi aprovada pelo CONTRAN em dezembro do ano passado e começa a ser emitida em outros estados já nesta quarta-feira. E voltando a falar de esporte, Goiás é o último clube classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, após vencer o Red Bull Bragantino no tempo normal por 1-0 e depois por 9-8 nas cobranças de pênalti. Duelo realizado no estádio Nabi Abichedin, Bragança Paulista. Tadeu foi herói da classificação goiana no interior paulista, já que defendeu 5 cobranças do Red Bull Bragantino. No tempo normal, o goleiro também se destacou com defesas e segurou a vitória de 1-0. Paulistas já haviam vencido o confronto de ida por 2-1 em Goiânia. Além da classificação às oitavas de final, o Goiás também garantiu a premiação de R$ 3 milhões da CBF. O adversário da próxima fase será conhecido em sorteio na próxima terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro disse durante um discurso na terça-feira, durante a feira Bahia Farm Show, que acontece em Luiz Eduardo Magalhães, que os fertilizantes estão garantidos para a próxima safra e até o ano que vem, apesar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele ressaltou que o governo brasileiro tem atuado com a Rússia para a garantia dos insumos essenciais para as lavouras brasileiras. A Bahia Farm Show acontece entre os dias 31 de maio a 4 de junho. A feira é promovida pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e é a maior da tecnologia agrícola do norte e nordeste do país e a terceira maior do Brasil. Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Governo de Goiás envia bombeiros militares para ajudarem na busca por desaparecidos em Pernambuco, após fortes chuvas que atingiram o estado. Os detalhes dessa matéria você confere com Osana Alves. O governador Ronaldo Caiado anunciou o envio de homens do Corpo de Bombeiros de Goiás para atuarem nas buscas por pessoas desaparecidas em cidades do Grande Recife, após as fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco. A determinação do chefe do Executivo goiano ocorreu após contato por telefone com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Nas próximas horas, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás embarca para a capital de Pernambuco. Os profissionais enviados para auxiliarem nas buscas são especializados em salvamento, busca e resgate com cães em qualquer tipo de terreno. Segundo a Defesa Civil pernambucana, ao menos 91 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas. O total de desabrigados no estado chega a 5.000 pessoas. De Goiânia, Osana Alves. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.